Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Mostra Tecnológica Científica 2021 do Colégio Provecto. É um prazer imenso estar com todos vocês nesta tarde e hoje nós estamos aqui com convidados super especiais para tratar de um tema importantíssimo. Mas antes de tudo, é bom saber que nossa Mostra Tecnológica Científica tem uma vivência significativa dentro do Colégio Provecto. E esse ano, mesmo em tempos de pandemia, não poderíamos fazer diferente, né? Precisávamos transmitir o conhecimento das áreas de ciências. E é por esse motivo que nós estamos aqui nessa live, nesta tarde, para levar e transmitir o conhecimento científico a todos vocês. E para isso nós contamos com a presença hoje dos professores Paulo Alexandrino, conhecido por toda a galera do Colégio Provecto como professor PA, Luiz Bruno, também professor da nossa escola, professor de Biologia, PA professor de História, e a nossa biotecnologista Júlia, como convidada especial VIP, para tratarmos desse assunto tão significativo que chamado a representatividade das vacinas em tempos de pandemia. E para iniciar a nossa conversa, eu convido o professor PA para contextualizar toda a história com as pandemias. Professor? Boa tarde a todos, boa tarde Nação Provecto, boa tarde meus alunos do ensino médio, né, meus alunos do primeiro, do segundo, do terceiro ano que estão com a gente aí prestigiando esse momento. Assim, o nosso objetivo, diretamente aqui, pela própria estrutura do tempo, não vai dar para a gente abordar todas as grandes doenças e os seus processos de tratamento ao longo da história. Mas nós escolhemos, eu e meu querido amigo professor Luiz Bruno, fazer um recorte temporal a partir do século XX, ou seja, pegar o final do século XIX para o começo do século XX. Agora, inclusive, viu, Alessandra, recentemente eu estava falando com os meninos do segundo ano sobre esse período que a gente vai começar a comentar agora, que é o período da chamada Primeira República, a República Velha. E aí a gente frisou muito nesse momento histórico que o Brasil ele está passando por grandes transformações, transformações políticas, transformações econômicas, transformações culturais. E no campo social, nós vamos ter aí uma vivência de um desenvolvimento de 3 grandes doenças, logo no final do século XIX para o começo do século XX. Nós vamos ter aí a famosa peste bubônica, né? Aquela tão conhecida ao longo da história, a doença do rato, que lá atrás, na Idade Média, dizimou milhões de cidadãos na Europa. Nós vamos ter a estrutura da própria febre amarela, né, e o seu mosquitinho tão famoso, o Aedes aegypti, né, que vai estar aí presente ao longo da nossa história no século XX. E vamos ter a varíola, né, essa outra modalidade de enfermidade que vai acometer a população aí do Brasil nesse momento. Ora, o que é que a gente tem que pensar ao falar sobre essas 3 enfermidades, essas 3 doenças? A gente tem que observar o contexto urbano do Brasil naquele momento. Ora, o Brasil estava vivendo um período de quê? De urbanização, deixando de ser um país agrário para se transformar em um país urbano. Um processo de urbanização com a geração efetiva de quê? De infraestrutura. De um sistema de água, de esgoto, de transporte, de energia, etc. Só que essa infraestrutura ela não acompanhou o processo de desenvolvimento econômico do país, não acompanhou o processo de crescimento populacional do país. E aí o que é que nós vamos ter? Nas grandes cidades do Brasil naquela época, em especial o Rio de Janeiro, nós não vamos ter a infraestrutura necessária para se dizer que essas doenças elas não se manifestariam. A exemplo, nós não vamos ter um vasto sistema de água e esgoto em toda a região do Rio de Janeiro. Nós vamos ter isso concentrado em alguns bairros, a área mais centrada, onde vivia a elite, onde vivia a classe média urbana. Nós temos que pensar que também, naquele momento, as noções médico-sanitárias elas estão evoluindo. Aqueles processos que hoje a gente acha muito comum de ir ao banheiro e lavar as mãos, de lavar os alimentos, de ter cuidado com os locais onde nós fazemos as nossas necessidades fisiológicas, isso ainda estava em processo de caminhar, de evolução, a ciência estava caminhando em direção a isso. E é justamente nesse contexto, por ausência efetiva
dessa infraestrutura, que a peste bubônica, a doença do ratinho, né, o ratinho que circulava aí pelas ruas em grande quantidade na cidade do Rio de Janeiro, até então nossa capital, fazia com que, a partir do contato com o rato, a pulgazinha, picava um indivíduo, picava outro indivíduo, picava outro indivíduo, e a doença efetivamente se proliferava. Nós vamos ter nesse momento um mecanismo de tentativa de controle dessa doença que é muito interessante, é muito engraçado, porque o governo brasileiro, ele, em especial o governo do Rio de Janeiro, né, a prefeitura do Rio de Janeiro, ela vai fazer uma campanha de comprar ratos. Imagine só, olha só, uma campanha de aquele que levasse ratos, efetivamente a prefeitura receberia um valor, uma bonificação por cada rato. Só que o povo brasileiro, né? O povo brasileiro, como nós conhecemos, sempre tem um jeitinho. Vai existir aí aquele malandro, aquele cara esperto, aquele cara safo que vai criar rato. Olha só a pegadinha no Rio de Janeiro. O cara vai criar rato para vender o rato. E isso foi algo extremamente curioso na história. E é justamente nesse contexto que vai entrar quem? Que vai entrar o Oswaldo Cruz. Esse cara que estudou na Europa, esse cara que era um pesquisador, esse cara que era um cientista para a época, que vai estar no Rio de Janeiro desenvolvendo essa campanha de quê? De combate à peste bubônica. Vai ser a primeira das doenças que ele vai estar ali no Rio de Janeiro combatendo. Posteriormente, nós vamos ter, a partir da redução da proliferação da peste bubônica, do controle sanitário sobre a reprodução dos ratos, etc., nós vamos ter também o desenvolvimento da febre amarela. Né? Ontem eu conversava com o professor Luiz, falando sobre como é que era essa transmissão da febre amarela, essa estrutura, e aí me chamou a atenção a ideia de quê? Do velho mosquitinho que a gente conhece, o Aedes aegypti, né? Que vai aparecer aí, que vai ser um vetor de transmissão dessa doença aqui dentro do Brasil, lá no começo do século XX. E aí nós vamos ter o quê? O mesmo Oswaldo Cruz, que havia desenvolvido uma campanha de combate à peste bubônica, esse mesmo chegou, olha só, a viajar a Cuba, a viajar à França, para estudar, para entrar em contato com cientistas, com pesquisadores de como seria a forma de se combater aí efetivamente a febre amarela. Inicialmente se acreditava que era pelo ar ou pela água. E vai ser lá em Cuba que ele vai efetivamente descobrir que não, que se pegava pelo mosquito. E lá em Cuba ele vai trazer a ideia que hoje é muito comum aqui, em épocas em que os nossos governos querem combater a dengue, o famoso carro do fumacê. Os carros, as carroças de distribuição, de soltar aquele gás, aquele produto no ar, para que o mosquito em si, ele fosse o quê? Ele fosse eliminado. E é a partir daí que o Oswaldo Cruz se torna um dos personagens mais famosos no campo da medicina, no campo da questão sanitarista no Brasil. E ele também vai ter um destaque maciço na questão de quê? Na questão da varíola. E é aí onde a gente, na turma do segundo ano, pelo menos as minhas turmas, segundo ano 1, segundo manhã e segundo ano 1 tarde, a gente trabalhou na República Velha, que vai ser ele o defensor maciço por parte do governo da criação de quê? De uma lei de vacinação obrigatória. Imagina só, se hoje nós temos ainda uma certa oposição a esse processo de vacinação, se hoje ainda nós temos na linguagem atual a reprodução de fake news sobre a questão da vacina, com todos os meios de comunicação, com toda a informação que nós temos, imagine naquela época, em que grande parte da população brasileira era pobre e era analfabeta ou semi-analfabeta. Então, a ideia da vacinação, ela vai ser algo visto com maus olhos. Primeiro por quê? Porque o vírus, a estrutura que seria injetada como princípio de vacina, ele era retirado da varíola da vaca. E aí as pessoas tinham muito medo de que, como é que eu vou injetar em mim uma doença que vem da vaca? E aí dentro desse contexto, a lei da vacinação, ela vai ser lançada, ela vai ser aprovada lá em 1904, determinando que o quê? Que era necessário vacinar as pessoas, para quê? Para conter
os avanços efetivos dessa doença, que se reproduzia diretamente pelo ar, pelo contato direto das pessoas. E o Brasil, naquele momento, era um local de passagem, de entrada de imigrantes, era um local de desenvolvimento de algumas atividades localizadas nas grandes cidades. E aí, a partir disso, o que é que nós vamos ter? A população extremamente temerosa desse processo de vacinação se posiciona contra. E aí a revolta, ela vai acontecer. Mas olhe só, entenda, para a gente fechar aqui a minha fala e o Luiz falar um pouquinho sobre o que são as epidemias. É importante a gente visualizar que, tanto lá no passado quanto hoje, a questão da vacinação, ela não é só o ponto principal. Existe também o local onde o indivíduo que vai ser vacinado, ele tem que viver, onde ele reside. E naquele momento, no Rio de Janeiro, como eu citei, o processo de urbanização acontecia, mas não atingia a todas as áreas. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que grande parte dessa população pobre, que seria vacinada, essa população morava num tipo de residência chamada de cortiço. E nesses cortiços nós não tínhamos efetivamente água encanada, sistema de esgoto, iluminação, toda a estrutura da higienização. Então, para tentar justificar e amarrar esse processo de vacinação a um processo de modernização do país, para voltar a dar uma imagem de que o Brasil era um país desenvolvido, o governo vai empreender uma reforma urbana, um projeto de higienização, de remodelamento urbano. Aí imagina você que está em casa, pensa comigo, ó, você que está em casa, você que está em casa, hein? Manda para o seu colega aí no WhatsApp, manda que a gente está ao vivo, vai, fala para ele que é ao vivo, bora, divulga, olha, bora menino, acorda, levanta essa cama, levanta essa rede, bora, presta atenção que a live começou, hein? Então, dentro desse contexto, o que é que nós temos? Nós vamos ter a população se posicionando contra a perda do seu local de moradia e se posicionando contra a questão da vacinação. E aí isso vai ser o estopim para a chamada revolta da vacina. Para fechar minha fala nesse primeiro momento, o interessante é que esse projeto de vacinação ele gerou a reurbanização, ela gerou a reurbanização do Rio de Janeiro e, consequentemente, um processo de favelização. Então, nós tivemos uma transferência do problema do centro para as encostas da cidade do Rio de Janeiro, que vão continuar apresentando ausência de água, de esgoto, de segurança pública, etc. Agora eu vou passar para o professor Luiz, que vai falar um pouquinho. Isso, o Luiz Bruno, nosso professor, né, de biologia do Colégio Provecto. Tenho certeza que todos os alunos estão antenados aí e já ligadinhos nessa grande fala do professor, que vai contar para a gente justamente o que seriam essas epidemias. A diferença entre uma epidemia, entre uma endemia, um surto. Será que você que já está em casa já ouviu falar desses termos? Diz aí, professor, conta para a gente qual é a diferença desses termos. Olá, meus queridos alunos do Colégio Provecto, tudo bem com vocês? Professor Luiz Bruno, professor de Biologia. Quero agradecer o convite, quero também agradecer a todos que vocês estão assistindo agora, nesse exato momento, certo? Primeiramente, pessoal, para que a gente venha falar o que é uma epidemia, nós temos que saber o que é uma endemia, ok? Prof, o que é uma endemia mesmo? Vamos lá, a endemia é quando nós temos casos isolados de uma determinada doença em uma região, certo? Então, esses casos, eles são controlados. Hoje, como por exemplo, nós temos, como o nosso professor PA falou, a febre amarela foi uma grande epidemia. Hoje, nós consideramos a febre amarela como uma endemia. Quem já viajou para o norte sabe que para viajar você tem que ter o seu cartão de vacinação aprovando que você foi vacinado contra a febre amarela, ok? Então, assim, as endemias, nós podemos caracterizá-las exatamente como o quê? Como esses surtos que acontecem de forma pequena em uma determinada região. Só que, de repente, esses surtos vão acontecendo em uma outra região. Explora para outra região mais longe ainda, entendeu? Então, vários surtos acontecendo, nós pulamos para um surto endêmico, até vir uma epidemia, onde nós temos vários casos, certo? Em várias regiões.
como o nosso professor P.A. estava falando, nós tínhamos naquela época de epidemia da peste bubônica, certo? Transmitida exatamente pela picada da pulga, uma doença causada por uma bactéria, certo? A Yersinia pestis, ok? Onde o rato, um animal sinantotrópico, né? Um animal que convive com o ser humano, principalmente pela questão da urbanização, onde naquela época não se existia a questão do saneamento básico, a coleta do lixo. Então, o rato que se alimenta dos nossos restos, que nós deixamos de comida, por exemplo, eles vão lá, se alimentam, entram em contato com as nossas casas, traz a pulga, e assim a pulga pica o ser humano e transmite exatamente a peste, até então conhecida como peste bubônica. Prof, esse nome. Esse nome bubônica, pessoal, vem exatamente dos bubões, que são os nossos linfonodos, encontrados exatamente na questão do nosso pescoço, na nossa axila, também nas nossas virilhas, onde fazem parte do nosso sistema linfático. E são os primeiros órgãos ao dar sinais de infecção. Eles começam a inchar. Mas no caso da peste, inchavam, que ficavam no tamanho de um ovo de galinha cozido. Ficavam quentes, escuros. A pessoa tinha náusea, tinha vômito, tinha febre, tinha calafrio. E até então não se tinham descoberto os antibióticos, né, nessa época. E aí, prof? E aí que os médicos, né, os médicos que cuidavam de toda a situação, onde a principal forma de tratamento era alimentar bem, hidratar bem o paciente e também deixá-lo em um local arejado. Essa era exatamente a forma de tratamento. Dava certo, prof? Não. Certo? Geralmente, em grandes casos, as pessoas acuminadas da doença acabavam morrendo. Certo? Depois da descoberta do antibiótico, lá para 1924, nós temos exatamente a disseminação de muitas doenças causadas por bactérias. Certo? Mas até então, naquela época, não. E isso devido ao quê? Devido ao grande processo de urbanização que estava acontecendo no nosso país. Aí chega a febre amarela. Febre amarela, que até então, naquela época, era transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que todos nós conhecemos. O Aedes aegypti capaz de transmitir, nessa época, foi a febre amarela, mas hoje nós sabemos que tem a dengue, zika, chikungunya e a febre malaio, ok? Então, nessa circunstância, pessoal, também não se sabia como se tratar a doença. Não era à toa que as pessoas eram tratadas com aspirina. A pessoa ia ter o quê? Febre, dor de cabeça, calafrio, sudorese, vômitos, certo? E também insuficiência renal, que culminava na morte da pessoa. Prof, a prevenção. Nessa situação hoje, no caso da febre amarela, nós temos a vacinação, né? A vacinação com um vírus de forma atenuada, ou seja, ele é enfraquecido, ele não é um vírus morto e nem é do caso, não é o caso fragmentos do mesmo. Ele de forma atenuada, ou seja, enfraquecido. Então, naquela época não se tinha essa circunstância da vacinação. E de uma hora para outra, não vou dizer de uma hora para outra, né? Mas assim, a doença ela foi diminuindo, até que não teve mais casos. Mas, com certeza, dizimou boa parte da nossa população. E para a gente concluir essa questão da epidemia, vínhamos também com a varíola, né? O professor P.A. falou da vacina, né? Da vacina da injeção do vírus, exatamente da vaca na pessoa, que gerou toda aquela revolta que vocês conhecem. O vírus da varíola, o vírus Porvox, né? No caso, causava exatamente nas pessoas a caracterização de pústulas em toda a parte da epiderme da pessoa, deformidades na pessoa, certo? E assim a pessoa ela culminava também a morte. Até que então, pessoal, se descobriu que a transmissão se dava exatamente por quem? Pelo ar, pela saliva, né? Pelo contato direto entre as pessoas. Mas com a vacinação, com certeza, foram se diminuindo os casos, até que em 1980 a varíola foi erradicada do Brasil, certo? Hoje nós não temos casos de varíola no Brasil. Professor, tem vacina para varíola? Tem. É aplicada? Não. Por quê? Porque nós não temos mais nenhum caso de varíola, ok? Então, assim, essa primeira parte que nós comentamos sobre essas epidemias que aconteceram no Brasil, a gente quis caracterizar exatamente como seria a sua forma de contaminação, sua forma exatamente de prevenção, sua forma exatamente do tratamento, ok?
Isso aí, galerinha. Lembrando você que está em casa, já registrou a sua presença na nossa live? Lembrando que todos os alunos devem fazer esse registro, né, do seu nome, sua turma, para a gente saber quem está ao vivo aí com a gente. Eu tenho certeza que todos os nossos alunos do 6º ano ao segunda série do ensino médio está presente conosco nesta tarde de grande conhecimento. E diz aí para mim, professor PA, como seria a história daquela pandemia da gripe espanhola, né, que também ficou muito famosa, né, por aqui, pelo Brasil. E depois de todos esses casos, assim, como se pode relacionar, né, o contexto das epidemias que nós já aprendemos, já ouvimos aqui, com essa pandemia da gripe espanhola? Veja só, a gripe espanhola, ela tem esse nome, e é curioso, de pandemia da gripe espanhola, mas ela não surgiu na Espanha. Ela surgiu onde? Ela surgiu nos Estados Unidos da América. O primeiro caso que se tem notícia veio do Kansas, nos Estados Unidos. E por que justamente o nome gripe espanhola? Porque foram os jornais espanhóis os primeiros a divulgarem. Porque naquele momento, em meio ao final da Primeira Guerra Mundial, o desfecho de muitas doenças que a guerra tinha gerado mexia muito com o imaginário da população. E aí alguns governos, eles tinham efetivamente se posicionado no sentido de censurar qualquer tipo de informação que se vinculasse diretamente a esse tipo de doença, algo que causasse uma histeria mundial. Mas aí é importante que você perceba, é importante que você visualize, que assim, nós estamos falando de uma variação do vírus influenza, né? E que o surgimento dessa doença, ela não vai se dar diretamente na Europa em si, nos focos de paz, mas sim nos campos de batalha. Decorrente de quê? De toda aquela situação a que os soldados eles estavam ali submetidos. Ao ambiente sem água, sem esgoto, ali juntos com restos mortais, com os seus restos fisiológicos, né? Então, tudo isso fez com que essa variação da gripe, ela se expandisse, ela se desenvolvesse. E aí é importante você perceber, e o Luiz vai já falar um pouco sobre isso, que nós estamos falando de pandemia por quê? Porque ela vai estar surgindo em um determinado lugar, e como havia a circulação das tropas, dos soldados do ir e vir, seja do lado do dito bem, né, do lado dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França, ou do lado do mal, da Alemanha, essa circulação desses soldados, ela gerou uma proliferação de que essa doença, ela chegou em todos os continentes. Ela chegou em todos os continentes. Ela, inclusive, chegou aqui no Brasil. Em 1918, a variação do vírus influenza, né, a famosa gripe espanhola, ela chega aqui. Ela chega por meio de uma embarcação que vem da Europa, que naquele momento não se sabia que realmente estava contaminada, que era o SS Demerara. Ele entrou para a história por ter sido o navio que trouxe os primeiros personagens a aportar em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Pernambuco, e a difundir essa doença, esse vírus em todo o território brasileiro. Ora, naquele momento, o que é que nós vamos ter? Lá nos campos de batalha, os soldados que estavam no fronte, eles eram assintomáticos, eles não manifestavam ali diretamente os sintomas. E aqueles que estavam doentes, eles eram o quê? Retirados do fronte de batalha. E aí vem o problema, eles eram colocados em locomotivas abarrotadas, em navios para ser mandados para onde? Para os hospitais de campanha, para os seus respectivos países para serem tratados. E dentro desse contexto, o quê? A doença que é respiratória, ela vai se espalhar. Ela vai aí se difundir por todos os continentes aí do nosso mundo. E no Brasil isso não vai ser diferente. Ela vai chegar aqui, ela vai encontrar as condições aqui que ela precisava, né? Porque a gente já está no ano de 1918, o Brasil se industrializava, o Brasil crescia decorrente muito da sua participação na Primeira Guerra, e essa doença ela vai se alastrar. E os efeitos que a gente pode pensar de formas de combate dela em relação ao que é a pandemia, que hoje foi feito, que hoje é feito, né, melhor dizendo, porque a gente está vivendo essa situação, lá na época também foi feito. Ou seja, foram criados os mecanismos de distanciamento social, de isolamento social, os hospitais de campanha, a busca por vacina
para efetivamente tratar aquela variação do vírus influenza, né? Então, assim, aqui no Brasil, essa repercussão da gripe espanhola, como ela assim é chamada, ela atingiu todos os segmentos sociais, diferentemente das doenças que a gente citou no começo do século. A febre amarela, a peste bubônica, a varíola, a gripe espanhola, ela vai atingir todos os segmentos sem distinção social, como no caso de hoje a Covid vem fazendo. E eu comprovo isso a mencionar, por exemplo, o nosso presidente até então eleito, Rodrigues Alves. Ele nem chegou efetivamente a ser empossado. Por quê? Porque ele morreu efetivamente de gripe espanhola. E aí os sintomas que a gente pode ter são os mesmos de uma gripe comum, só que naquele momento, né, as condições imunológicas da sociedade, os processos de adaptação a esses tipos de doença, eles eram muito difíceis, eles eram totalmente desfavoráveis. E é isso aí, né? Olha a pandemia, né? Essa pandemia, entre aspas, da gripe espanhola, o que trouxe para a gente, explica para a gente, Bruno. Então, qual seria essa diferença, né? Da epidemia que nós comentamos com as doenças anteriores e a pandemia já trazendo o que nós estamos vivenciando com o Covid nos dias atuais? Vamos lá, gente. Já tinha explicado a vocês a questão da diferença de endemia para epidemia. Aí vem essa palavra, pandemia. Acho que essa palavra nunca foi tão dito, tão falado, certo? Por esses tempos. Pessoal, pan, do grego, significa geral, tudo, certo? Então, essa pandemia, a qual nós podemos ter um significado de termos vários casos da doença em todos os continentes. Professor, nós só temos hoje a pandemia da Covid? Não, existem outras pandemias, certo? Por exemplo, a AIDS hoje é uma pandemia, ok? Se encontra em todos os continentes, ok? Mas vamos voltar ao nosso assunto, a questão da gripe espanhola. A gripe espanhola, pessoal, causada pela variação de um vírus influenza H1N1, né? Hoje conhecido como gripe suína, não é isso? Então, na realidade, pessoal, esse vírus, a sua forma de contágio, a sua forma de contaminação se dava justamente por quem? Por você ter contato direto com as pessoas. Nós vimos que as pessoas acometidas na época da guerra, eram abarrotadas dentro de trens, eram mandadas para os hospitais, não tinha aquele certo isolamento social. Então a fala, a tosse, o espirro, a compartilhar os objetos como talheres, copos, era uma forma exatamente de transmissão. Então nós estávamos vendo nesse momento essa pandemia dominar o mundo. Se tinha tratamento, prof? Até então o tratamento era o mesmo que eu já disse anteriormente em outras doenças. Hidratar bem o paciente, rezar muito, né? Era uma de muitas falas de médicos, reze muito, certo? E também a questão de utilização de alimentos que viessem a aumentar a imunidade desse paciente. Muitas pessoas morreram, mas também tivemos muito sucesso com pessoas que se recuperaram. Mas fica aí, pessoal, exatamente essa comparação com o que nós temos hoje com a Covid-19, causado pelo SARS-CoV-2, um vírus, certo, que ataca o teu sistema respiratório, certo? E nessas condições nós temos aí uma síndrome respiratória aguda grave, onde os sintomas não eram tão diferentes quanto os sintomas que nós vimos lá na gripe espanhola, a questão da dor no corpo, febre, náusea, vômito, certo? A inapetência. Vinha mais o que, prof? Vinha mais a questão também, eu posso dizer para vocês, da inflamação dos brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares. A pessoa começava a ter o que? Falta de ar, devido à inflamação, consequentemente, do vírus, ok? Então, assim, naquela época, e compara com essa época agora que nós estamos vivendo, nós temos que ter o isolamento social, a questão do uso de máscaras, a questão exatamente de quê? A questão de você sempre estar higienizando suas mãos. Qualquer objeto que você pegar, higieniza logo após suas mãos. Para quê? Para diminuir exatamente esse contágio. A forma de nós ficarmos em casa em isolamento social é para diminuir certamente a circulação do vírus. Então nós caracterizamos a Covid hoje como uma pandemia, como a OMS falou em março de 2020, que o SARS-CoV, no caso o agente etiológico da Covid-19,
considerado uma pandemia, né? E hoje nós estamos vivendo essas consequências até que surgem exatamente algumas vacinas, certo? Que vai imunizar a população e diminuir a circulação desse vírus, ok? Onde a melhor forma de prevenção, quanto mais você vacina a população, menor você você diminui a circulação desse vírus. Ainda lembrando da questão do isolamento social, do distanciamento, do uso de máscara, da higienização das mãos. Ah, prof, eu tomei a vacina, eu posso, no caso, me livrar, vamos supor assim, desse isolamento? Não, a população toda não está vacinada, ok? Então, assim, para a gente não se estender bastante, ok? Fica essa situação da pandemia, onde nós temos exatamente esses casos em todos os continentes. E para encerrar essa questão da pandemia, temos também os contextos dos impactos sociais. Não tem como a gente não falar de pandemia sem falar de impactos sociais. Então, cita um pouco para a gente, professor PA, a questão dos impactos sociais dentro dessas pandemias. Olha só, eu preparei muita coisa para a gente dizer desses impactos sociais, mas assim, eu acho que a gente pode puxar 3 que são importantíssimos. O primeiro é a questão da nossa saúde mental, né? A gente tem que estar com essa saúde mental bem preparada, por quê? Porque a gente vai estar submetido a um distanciamento social e muitas vezes a um isolamento social. Então a nossa mente, ela tem que estar apta, preparada, ela tem que estar ali bem concreta no sentido de entender o porquê desse distanciamento e o porquê desse isolamento social. Porque senão outros problemas eles vão aparecer. A exemplo, a depressão, que vai crescer em altos índices. E isso vai se mostrar muito em quem? Em especial, na população idosa, né? O país vem crescendo em nível de população idosa. Então, os mais velhos, eles foram aqueles que de início, lá no começo da pandemia, foram os que mais sofreram com o isolamento social, com essa questão do distanciamento social. Então, esse trabalho com a saúde mental, ele é fundamental. E aí eu também gostaria de puxar ainda sobre a saúde mental, a questão dos nossos alunos, né? Nós tivemos que nos adaptar, nós tivemos que criar, tanto os pais, as escolas, os professores, os alunos, nós tivemos que nos preparar para ter uma saúde mental, para enfrentar os novos desafios. Os desafios da aula remota, os desafios da aula híbrida, né? Essa questão toda estruturada, porque por mais que a pandemia ela continue, a gente tem que tentar dar procedimento à nossa vida. E aí, assim, o acompanhamento dos nossos alunos em relação à perda de familiares, isso é algo muito preocupante, né, que a pandemia trouxe para essa saúde mental do aluno querer continuar estudando, os próprios professores com a perda de familiares, questão da vacina, etc. Então, assim, essa questão da saúde mental, ela é fundamental. E a outra questão que eu gostaria de aí citar é a importância da existência do distanciamento social, do isolamento social. Aquilo que a gente ouviu muito falar do lockdown, né? O lockdown era o último recurso a ser desenvolvido pelos governos e foi desenvolvido. Por quê? Porque era algo que tinha que ser feito, porque as pessoas estavam em contato direto. E aí o vírus é pelo ar, quanto mais gente estiver aglomerada, mais gente estiver junta, mais ele vai se espalhar, mais ele vai mutar, né, Luiz? Assim, na forma mais simples de falar, e aí as vacinas que porventura a gente tenha não vão ser suficientes. Então eu destacaria essas 2 grandes questões, esses impactos, a questão da saúde mental e a questão do lockdown, da manutenção efetivamente do distanciamento e do isolamento social. Uau, né? Quanto conhecimento. E aproveitando todo esse contexto dado aí por nossos professores, né? Muito obrigada por todas as contribuições que vocês nos trouxeram. Eu queria agora passar a palavra, então, para a nossa biotecnologista, para, enfim, responder a nossa pergunta da live. Qual é, então, Júlia, a representatividade das vacinas em tempos de pandemia? Explica um pouco para a gente, por favor. Primeiro de tudo, eu queria dar boa tarde a todos, a vocês que estão aqui comigo e a todos que estão em casa, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Falando sobre um assunto tão atual e que é tão importante, né? Primeiro de tudo, eu queria introduzir falando alguns termos que eu acho que vai facilitar o entendimento de todo mundo, né?
como o professor já falou um pouco, Covid-19 é o nome da doença que é causada pelo novo coronavírus, né? E o novo coronavírus, ele foi nomeado como SARS-CoV-2. Por que SARS-CoV-2? SARS, porque esse coronavírus, ele é conhecido como causador de uma síndrome respiratória aguda grave. CoV, porque ele é um coronavírus. E 2, porque ele é o segundo coronavírus encontrado que ocasiona essa síndrome respiratória aguda grave, né? E porque esse vírus, ele tem essa classificação de um coronavírus, né? Os coronavírus, eles têm uma morfologia bem característica, que é o fato de que na superfície desse vírus há algumas proteínas que fazem com que esses vírus se assemelhem a uma coroa, daí o nome coronavírus. E eu acho importante enfatizar a presença dessas proteínas na superfície desse vírus, porque as vacinas, elas vão ter como objetivo fazer com que o nosso corpo produza anticorpos contra essa proteína S, tá? Como uma forma de fazer com que o nosso corpo já tenha uma certa imunidade contra aquele vírus, tá? Então, dando essa introdução sobre alguns tópicos, né, eu vou falar um pouquinho agora sobre as principais tecnologias que são utilizadas nas vacinas que já estão sendo aplicadas aqui no Brasil. Só para a gente ter um entendimento melhor sobre o que tem por trás da vacina, né, como ela foi feita. A primeira tecnologia que eu vou citar aqui é uma tecnologia que já é utilizada há bastante tempo, que é uma tecnologia baseada no uso do vírus inativado. E o que é um vírus inativado? É um vírus que ele vai manter a sua estrutura, as suas proteínas intactas, mas ele não vai conseguir causar a doença, porque ele não vai conseguir se replicar nas nossas células. E como é que esse vírus é inativado? É usado um composto químico que ele vai se ligar ao material genético daquele vírus, fazendo com que ele não consiga se replicar quando entrar nas nossas células. E por que, então, esse vírus continua com a sua estrutura intacta? É porque, como eu falei, o objetivo de todas as vacinas vai ser fazer com que as nossas células reconheçam essa proteína S e aí possam produzir anticorpos contra essa proteína S. Porque qual a função da proteína S nesses vírus? É basicamente ser a chave que vai permitir com que aquele vírus entre nas nossas células, né? As nossas células têm receptores, que vamos dizer, são como se fosse uma fechadura, e essa proteína S que está no coronavírus vai ter o poder de abrir essa fechadura e conseguir entrar nas nossas células e assim causar a doença, né? Mas as vacinas de vírus inativado são vacinas muito seguras, né? Como eu falei, é uma tecnologia que é utilizada desde muito tempo, certo? Então, esse vírus inativado, ele não vai conseguir causar a doença, né? Não vai causar a Covid-19. Vai servir apenas para fazer com que o nosso corpo produza anticorpos contra a proteína S, certo? Qual das vacinas que já estamos utilizando aqui no Brasil é baseada nessa tecnologia do vírus inativado? É a vacina da Coronavac, tá? Então, a Coronavac é baseada no uso do vírus inativado. A segunda tecnologia que vem sendo utilizada é o uso de um vetor viral. E o que é um vetor? Um vetor é basicamente um meio de transporte. E esse vetor vai transportar o quê? Vai transportar um pedacinho do material genético do vírus, do coronavírus. E esse material genético vai ter a informação que vai ser responsável por produzir a proteína S, tá? Então, basicamente, seleciona-se do material genético do coronavírus só aquela região que tem a informação necessária para produzir a proteína S e se insere essa informação dentro de um vetor viral. E o que é esse vetor viral? É um vírus, tá? Um outro tipo de vírus, que no caso é um adenovírus, que já é um vírus conhecido por causar resfriado, sintomas de gripe. Mas, então, se está usando esse outro vírus, não vai causar nenhuma doença na gente? Não, porque esse vírus, ele também vai estar inativado. Então, a única função desse adenovírus é servir como um vetor, servir como um transportador
daquele material genético para que ele chegue até as nossas células. Então, esse vírus, ele também não tem a capacidade de se replicar e nem causar nenhum tipo de doença. Uma vez que o adenovírus, né, o vetor viral, entre nas nossas células, o material genético que estava dentro desse adenovírus vai ser lido pelas nossas células. As nossas células vão produzir a proteína S para que as nossas células do sistema imunológico reconheçam essa proteína S e produzam anticorpos. Então, vejam que mesmo sendo uma tecnologia diferente, o objetivo da vacina é o mesmo, fazer com que o nosso corpo produza anticorpos contra a proteína S. Qual das vacinas que já estamos utilizando são baseadas nessa tecnologia do vetor viral? A vacina da AstraZeneca, tá? E a terceira tecnologia que eu queria abordar no dia de hoje é a vacina que é a primeira vacina, na verdade, desenvolvida com essa tecnologia, né? Não há nenhuma outra vacina para outra doença com essa tecnologia, que é a tecnologia que usa um RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ele contém também a informação, né, genética, mas digamos que de uma forma mais simplificada do que como a gente encontra no DNA. Esse RNA mensageiro também vai ter a informação que vai ser responsável por codificar a proteína S, tá? Esse RNA mensageiro, ele vai ser introduzido dentro de uma nanopartícula de lipídio, que vai servir também como um vetor, né? Fazer com que esse RNA seja direcionado até as nossas células. Na nossa célula, o RNA vai ser lido, e aí nossa célula também vai produzir a proteína S, tá? Para que o nosso corpo reconheça aquela proteína S como algo estranho e produza anticorpos. Por ser uma vacina que usa o RNA, essas vacinas baseadas nessa tecnologia são vacinas que precisam ser armazenadas em temperaturas bem mais baixas, né? A menos 70 graus Celsius, por exemplo, porque o RNA ele é mais instável, né? Ele é mais fácil de sofrer algum tipo de degradação. Então, por isso que tem que ser armazenado nessa temperatura mais baixa para garantir com que aquele RNA vá ficar bem estável, né? Então, observem que mesmo sendo tecnologias diferentes, o objetivo das vacinas, novamente, né, enfatizando mais uma vez, é fazer com que o nosso corpo produza anticorpos contra a proteína S, né? Qual vacina usada aqui no Brasil tem essa tecnologia, né, do RNA mensageiro? É a vacina da Pfizer, tá? Então, aqui no Brasil, nós temos vacinas que utilizam essas três tecnologias, né? São tecnologias bem diferentes, mas que têm como o mesmo objetivo final, né? Fazer com que o nosso corpo produza anticorpos. E aí vocês poderiam, talvez, estar se perguntando, ou, enfim, estar pensando, né? Certo, então a gente tem 3 vacinas com 3 tecnologias diferentes. Então, qual dessas vacinas seria a melhor, né? Teria como dizer que há uma vacina melhor? A minha resposta é que não existe uma vacina que seja a melhor, né? Todas essas vacinas, para que elas tenham sido aprovadas para uso, elas passaram por uma série de estudos que são comprovados, que são validados, que tornaram essas vacinas, comprovaram que essas vacinas são realmente eficazes, né? Que elas desempenham a sua função corretamente. Então, não há uma vacina que é melhor do que a outra. A melhor vacina para mim, ou a melhor vacina para qualquer um de vocês, vai ser a vacina que tiver disponível lá no momento que você for se vacinar, né? Então, não existe isso de, só vamos vacinar se for a vacina da Pfizer, ou só vamos vacinar se for a vacina da Coronavac. Não, né? A gente tem que entender que a vacinação é algo extremamente importante para garantir, como o professor falou, que a gente possa diminuir a progressão da doença, né? Então, só com a vacinação que a gente vai realmente conseguir passar por essa, digamos assim, né? Outro ponto que é importante frisar a gente sabe que as vacinas que estão sendo utilizadas são de 2 doses, né? Então, para a gente garantir a imunidade que aquela vacina nos confere, nós temos que tomar as 2 doses, tá? Não basta tomar só uma, achar que está tudo bem e não ir tomar a segunda dose, que você não vai ter a imunidade necessária, tá? Vale ressaltar também que
as vacinas, elas não garantem que a gente não vá pegar o vírus. Elas garantem que a gente não vai desenvolver uma forma grave da doença, né? Ou seja, como o professor já citou também, mesmo a gente já tendo tomado as 2 doses, temos que continuar usando máscara, higienizando as mãos, mantendo o distanciamento social, porque se eu ainda posso pegar o vírus, né, posso ser contaminada, mesmo vacinada, mesmo que eu desenvolva uma forma leve da doença, eu posso transmitir aquele vírus para uma pessoa que ainda não teve a oportunidade de se vacinar. E aquela outra pessoa pode desenvolver uma forma grave da doença, né? Não tem como a gente prever. Então, é uma questão de pensar não só em si próprio, né? Mas pensar na comunidade de uma forma geral, né? Nas pessoas que você preza, que você gosta. Outro ponto que eu acho que é importante citar também é que as vacinas vai ser por meio da vacina, como eu falei, que a gente vai conseguir controlar esse avanço do vírus, né? A gente está vendo no noticiário notícias do tipo: nova cepa surgiu lá na Índia, nova cepa surgiu lá na Inglaterra. E são notícias que preocupam a gente, né? Então, a gente tem que se decidir pela vacinação, por manter o distanciamento social, por manter o uso de máscara, higienização, porque dessa forma a gente vai conseguir controlar essa doença, né? Os professores falaram aqui sobre a varíola, né, que foi a primeira doença que teve o desenvolvimento de uma vacina, e foi graças ao desenvolvimento da vacina, como o professor disse, que a varíola foi erradicada do mundo, né, na verdade, em 1980. Então, por isso que não é mais necessário que a gente se vacine contra a varíola, porque não há casos no mundo como um todo, diferentemente do sarampo. O sarampo era considerado erradicado aqui do Brasil, mas nós tínhamos que continuar nos vacinando, porque em outras regiões do mundo tinham casos ainda de sarampo. Então, vai que aquela pessoa viajava, vinha aqui para o Brasil e trazia a doença, né? Então, a gente tinha que estar todo mundo vacinado. E por conta do fato de que algumas pessoas começaram a relaxar, a achar que não precisava mais se vacinar, o sarampo ele não é mais considerado erradicado aqui do Brasil, né? Muitas pessoas relaxam por não terem ou pegado aquela doença, ou não conhecerem ninguém que pegou aquela doença, e acha que é besteira, acha que é uma doença que não vai ter nenhuma gravidade, né? Mas não, todas essas doenças pelas quais há vacina são doenças que infelizmente mataram muitas pessoas, que deixaram sequelas muito graves em outras pessoas, né? Então, se existe vacina para determinada doença, é porque aquela doença é sim muito séria, e a gente tem que optar pela vacinação, né, como uma forma de cuidado. Outro ponto que eu acho importante também é enfatizar aqui no dia de hoje, já encerrando, né, o que eu queria falar, é o fato realmente da disseminação das notícias falsas, né? Então, infelizmente, ou felizmente também, hoje em dia a gente tem acesso de uma forma rápida às notícias, à informação, mas a gente tem que saber disseminar, propagar as informações que são verdadeiras, né? As informações que de fato vão contribuir de alguma forma com a sociedade de uma forma geral, né? Então vamos ter cuidado também com as notícias passadas simplesmente pelo WhatsApp, por redes sociais, sem que você saiba a fonte daquela notícia, né? Se é uma fonte realmente confiável. Então, vamos ter cuidado, vamos continuar nos cuidando, vamos optar pela vacinação, não só contra a Covid, mas contra todas as doenças que já há vacina disponível, porque dessa forma a gente vai conseguir superar, né, essa pandemia, assim como a gente superou diversas outras que foram abordadas aqui no dia de hoje, né? Então, obrigada pela atenção de todos, espero de alguma forma ter contribuído em relação a esse assunto para vocês. Uau, né, gente? Quanta riqueza de conhecimento. E por isso a nossa live está chegando ao fim. Né? Mas eu tenho certeza que você aí de casa começou a entender os termos AstraZeneca, Coronavac, vacina X, vacina Y, doença X, doença Y,
quanto que esses termos não estão apenas hoje na atualidade, quanto eles fazem parte da nossa história, não só da nossa história do Brasil, mas do mundo. E aí, como é importante, era esse o objetivo da nossa mostra tecnológica científica, era justamente divulgar o conhecimento e levar esse conhecimento científico e tecnológico para todos, né? E assim trazer muitos esclarecimentos. Gostaria de agradecer a todos os alunos, nossos alunos que se mostraram grandiosamente envolvidos em todo esse evento, no antes da nossa live, com diversas ações nas redes sociais, nos ajudando a divulgar esse momento com todos os amigos, colegas, familiares. A minha gratidão a você, aluno do Colégio Provecto, minha imensa gratidão aqui aos meus ilustríssimos convidados, professor PA, muito obrigado pelas suas contribuições, professor Luiz Bruno, muito obrigada por suas contribuições, e Júlia, é um prazer imenso ter você aqui comigo. Júlia, que foi minha aluna, gente, em anos anteriores, e é tão gratificante para um professor, né, ver um aluno com tanto brilhantismo, hoje executando com excelência a carreira que escolheu. Então, muito obrigada, Júlia, por sua presença, por suas contribuições, e a você que está em casa, que nos prestigiou também, o meu muito obrigado. Ficamos por aqui e até a próxima.